Glória a Deus. Vamos começar nosso culto, querido. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Escute, o Abel está aqui, a banda dele. O pessoal veio lá de São Paulo para estar nos abençoando, estar compartilhando junto com a gente, adorando junto com a gente. E o primeiro culto foi uma benção, uma benção. Presença de Deus gostosa. Você vai sentir isso também. Agora, presta atenção. Teu coração tem que estar aberto. Jesus, ele só precisa de um coração aberto, nada mais. De um coração disposto a buscá-lo, adorá-lo. Eu queria te convidar a ser achado de Deus nessa noite. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores. O que eu entendo por uma verdadeira adoração? Não é uma adoração afinada, não é uma adoração complexa, com vários instrumentos, com uma melodia rebruscada, não. Quando Jesus estava falando a respeito da verdadeira adoração, Ele estava se referindo a um coração aberto, escancarado e sincero. É isso. Ele precisa de um coração sincero, de um coração disposto, assim como aquela mulher prostituta que quebrou um vaso de alabastro no pé dele, chorava, enxugava com os próprios cabelos, uma adoração extravagante, algo poderoso. Seja achado de Deus hoje. E para isso você não precisa de muita coisa. Você precisa se conectar nele, ligar-se nele, de todo o coração, 100% conectado nele. Não deixe que o celular tire a tua atenção, não deixe que a pessoa que está do teu lado tire a tua atenção, não. Se conecte nele. E Ele vai se manifestar nessa noite, eu creio. Quem crê, diga amém. Feche seus olhos. Seja bem-vindo, doce Espírito. Seja bem-vindo, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e sido em nós. Obrigado porque aprove ao Senhor trazer o Abel para cá, Pai, toda a sua banda. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoou com esses irmãos queridos. E em nome de Jesus, Deus, manifesta a Tua glória nessa noite. Manifesta a Tua presença, Pai. Nós não queremos nada menos do que a Tua presença manifesta nessa igreja. Não estamos aqui para cumprir um cronograma, Deus. Não, nós queremos nos envolver contigo nessa noite, de maneira poderosa e intensa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Erga a tua mão para o céu, querido. Repita comigo, fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, vem e toma o teu lugar. Tu és bem-vindo, em nome de Jesus. Manifesta a tua Shekinah, e hoje passeie em nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome. E se você crer, dá uma forte salva de palmas, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
esse lugar. É o desejo do meu coração. Aleluia, Jesus. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados
Aleluia, Jesus. O céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa ele ouvir a tua voz. Existe adoração em você nessa noite. Existe adoração dentro de você nesse lugar. Deixa fluir aquilo que existe dentro de você. Deixa fluir aquilo que existe dentro de você para o Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Você acredita no poder de Jesus? Quantos nessa noite acreditam no poder do Espírito Santo, na voz e no sopro do Espírito Santo? Aleluia! Meus irmãos, sabe o que aconteceu em Atos 2? Por que aconteceu aquilo naquele lugar? Todos estavam alinhados, todos estavam pensando na mesma coisa, todos estavam sonhando o mesmo sonho, indo para o mesmo lugar.
E eu creio que aqui todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos indo ao encontro do Senhor, não só esperando Ele voltar, mas apressando a sua volta. O Espírito Santo de Deus, Ele é educado. Ele só vem quando a gente deixa. Mas quando a gente deixa, Ele vem com violência. Ele vem com violência. Ele toma o nosso ser. E as palavras que saem da nossa boca são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Meu irmão, deixa o Espírito Santo dominar a tua voz. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. Deixa Ele soprar no teu ser agora. Deixa as palavras de adoração fluírem de dentro de você. Eu sei que existe adoração no seu coração. Eu sei que existe clamor nessa igreja. Jesus, nós estamos nessa noite, nesse lugar, Pai, declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. E a nossa voz, Pai, nesse propósito, nós sabemos que o nosso propósito é de Te adorar, Pai, é exaltar o Teu nome, Senhor. Ouça a nossa adoração, Jesus. Escuta a nossa adoração mais sincera, como um cheiro suave na Tua presença, Jesus. Só queremos Te adorar. Só queremos Te adorar. Nós só queremos Te adorar. Escuta o nosso clamor. Aleluia.
pare, não pare, não pare, não pare. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e as riquezas. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale
nossos corações. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Ele é. Só tu és santo, não há outro como tu. Só tu és santo, Ele é, então declare. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Deixa eu ficar, meu Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, todos os dias da minha vida. Quanto mais nós te buscamos, Senhor, mais nós queremos da tua presença. Quanto mais nós te conhecemos, mais queremos conhecer do Senhor. Jesus, nós não conseguimos entender o teu amor, mas nós podemos viver ele.
Jesus, nós não conseguiremos entender completamente o teu plano, mas nós podemos viver ele. Ele é um Deus tão poderoso que, olha que coisa linda, um Deus perfeito nos permite ser morada dele, nós imperfeitos. Não somos dignos, Senhor. Mesmo assim, o Senhor mora dentro de nós. Somos pecadores, nós somos falhos, mas mesmo assim o Senhor insiste mais uma vez em morar dentro de nós. Você não precisa mais de Moisés para mandar o recado que o Senhor tem para a tua vida, porque o Espírito Santo faz isso diretamente com você hoje. Nós podemos conversar, ouvir o Espírito Santo, sermos soprados pelo Espírito Santo para qualquer lugar dessa terra. Diretamente você tem carta branca diante dele, você pode falar com ele. Você tem livre acesso com o Senhor. Até o fim, eu daria minha vida por Jesus, mas eu já entreguei a minha juventude para Jesus. Eu te escolhi, Senhor, porque você me escolheu primeiro. Ninguém jamais vai me tirar você. Você me escolheu primeiro, me tirou do lamaçal. Mesmo tão pecador, o Senhor me escolheu. Mesmo sem merecer, Ele me escolheu. Mesmo sem merecer, Ele me amou. E ainda preparou um lugar pra mim. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Ele nunca vai te abandonar. Ele jamais vai te deixar. E o seu amor durar pra sempre. E o seu amor durar pra sempre. Teu ministério não morreu. A palavra que foi derramada sobre você não morreu.
profecia sobre a tua vida não morreu. Tem muitos ministérios nesse lugar para serem ativados. Muitas dúvidas sobre ministério, sobre o que eu devo fazer, se eu devo ir, se eu não devo ir. Mas o Senhor está dizendo: o ministério não vai morrer. Teu ministério não vai morrer. Ele não vai ser apagado. Eu vou te levar para grandes lugares. Eu espero a volta do Senhor todos os dias. Eu amo cantar canções que falam da volta do Senhor, porque eu não posso me esquecer que Ele está voltando, Ele está chegando. Em tantos lugares que eu tenho ido, isso é cada dia menos falado. Fala sim da bondade dEle, mas não fala que Ele está voltando. Jesus está voltando e nós só estamos aqui porque Ele está voltando. A promessa dEle nunca será cancelada. Aleluia, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas.
adoramos, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Você ainda está feliz aí nessa noite? Convidar as crianças para vir aqui na frente, por gentileza. As crianças, com as tias. Glória a Deus pelas nossas crianças. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-los. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses pequeninos, Senhor, que estão aprendendo os caminhos da eternidade. Como igreja sua, nós os abençoamos nessa noite, as professoras, meu Pai, essa classe agora, essa salinha de aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Que Deus te use nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, amém, igreja? Vocês estão bem aí? Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Abel Junho. O nome completo é Abel Junho Silva Oliveira Buchvar. Eu vou ter que falar isso toda vez que a minha esposa estiver comigo na igreja aqui, né? A minha esposa se chama Marcele Buchvar. Fica em pé aí, por favor, meu amor. A mulher mais linda do mundo. Nossa, rapaz, Jesus foi misericordioso comigo. Me arrumou uma mulher bonita demais, moço. Eu queria conversar com você sobre algumas coisas. Eu peguei o nome dela. O sobrenome dela é Buchvar. E o meu é Silva Oliveira. Bem comum, né? Eu falei, eu vou pegar. Eu vou dar uma de Jacó aqui. Eu vou pegar o sobrenome da minha esposa, que é bonita, imponente. Eu vou botar no meu nome também. Aí eu fui lá e peguei o sobrenome da minha esposa. E eu tô feliz. Porque eu sou um homem que casou com uma mulher e que só se deitou com ela. Esperei muito no Senhor, me guardei, cuidei do óleo em todo momento, para que eu pudesse viver o plano de Deus para a minha vida. Eu tenho 31 anos, eu sou natural do Maranhão, eu vim de uma cidade chamada Imperatriz, quente demais. Se aqui está um pouquinho quente esses dias, bote mais uns 10 graus lá. 45, 43 graus durante o dia. À noite 31, 32 graus à noite. Essa é a média lá de Imperatriz. É tipo insuportável mesmo você andar na rua por lá. Muita gente vai para lá e vai parar no hospital porque não aguenta, é muito quente. Há 10 anos atrás eu larguei tudo que eu tinha no Maranhão, em Imperatriz. E eu vim morar em São Paulo porque eu sempre fui muito temente a Jesus. Eu sempre fui muito temente ao Senhor. E eu queria fazer aquilo que Ele queria para a minha vida. E eu fui uma das pessoas que largou absolutamente tudo. Eu larguei tudo que eu tinha para trás. Tudo que tinha no meu quarto eu vendi até roupa eu vendi tudo. Eu vim com duas malas de roupa. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Até estou ouvindo barulhinho aqui. Minha garganta está seca. Eu vendi tudo que eu tinha. E eu vim só com duas malas de roupa, uma guitarra e um setzinho de pedais, para viver aquilo que Jesus tinha para a minha vida. E quando eu cheguei no estado de São Paulo, eu passei 2 anos e meio aqui em Rio Preto, do ladinho aqui, bem perto. Fiquei 2 anos e meio morando lá e sendo sustentado, fisicamente, por um pastor chamado
pastor Gilson, é lá de um projeto muito lindo que a gente tinha lá, que chamava Ponto Alto. Desse projeto saiu Ministério Morada, DK6, que era a banda que eu era vocalista, Jordã Teixeira, Na Fortunato, Shake na Rap, Bjork. Gente, eram 17 bandas. Eram 17 bandas que tinham na nossa igreja. Era banda de rock, banda de rap, todo estilo que você imaginar. Dava 2.000 jovens na igreja. Era incrível, era um negócio surreal. A gente chamava a galera, não falava que era um culto. Quando chega lá, o rock estava arregaçando, um som muito violento. E as pessoas aceitavam Jesus. Era isso que eu via, foi isso que me encantou, foi isso que me deu força para continuar a ver as pessoas sendo transformadas. Eu vou ser muito breve aqui, tentar ser bem breve sobre o que eu vou falar. Mas eu vou falar um pouco sobre governo. O Senhor, Ele entregou algo importante demais nas minhas mãos e nas mãos de vocês. Ele entregou uma terra inteira para nós governarmos. Mas nós falhamos em muitas coisas. Nós erramos em muitas coisas, mas Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele nos ensina todos os dias como governar melhor. Como governar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso lar, o nosso temperamento. É impossível governar algum lugar, uma cidade, uma igreja, uma família, sem que você governe a si mesmo. Não existe governo se você não conseguir governar você mesmo. Como é possível querer governar, querer ser conhecido por este parâmetro se você não se governa? Fique à vontade, eu vou ser bem rápido nas passagens aqui. Se você quiser anotar no celular, fique à vontade. Acredito que não vai dar tempo nem de você abrir muito, porque são muitas passagens que eu vou puxar aqui. Eu vou puxar bem rápido, mas em Gênesis 1, 26, disse assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós recebemos um cargo de governarmos sobre tudo que existe aqui nesse lugar. Tanto é que ao som da nossa voz, animais respeitam, eles respondem. O Senhor entregou isso nas suas mãos e nas minhas mãos. O domine vem do hebraico radá, significa governar, submeter, fazer funcionar. O Senhor está dizendo assim para a gente: eu criei tudo isso, existe uma ordem nisso, ele funciona desse jeito. É como um carro em que o pai entrega para o filho e fala: o motor está bom, está funcionando tudo certinho. Você pega a chave, você liga a ignição, ele está funcionando. A primeira, a segunda, a terceira, a reta, tudo certinho, o farol. Então cuida bem desse negócio aí, do jeitinho que eu te entreguei. Mas nós falhamos. A gente às vezes bate o carro, a gente quer dar peão errado, quer fazer racha, e a gente estraga o carro do pai. Da mesma forma é com o governo que Ele entregou nas nossas mãos. Acaba o óleo e o cara vai lá e não troca o óleo e funde o motor. A água do radiador não vai trocar, vai queimar. É engraçado, são coisas tão práticas e tão simples, é só fazer bonitinho, direitinho, e vai dar tudo certo, o carro vai durar muito tempo. Mas não, a gente faz do nosso jeito, a gente quer fazer o papel de Deus e a gente não escuta a voz dele, porque Ele deixa claro que é para cuidar da terra segundo a vontade dele. Vocês entendem que se a gente continuasse do jeitinho que Ele falou para a gente continuar,
não precisaria de Greenpeace, não precisaria de nenhum tipo de ONG ou organização governamental ou não governamental para cuidar da natureza, para cuidar de uma floresta, para cuidar de um rio. Não precisaria, porque nós, filhos de Deus, servos do Senhor, estaríamos fazendo nosso papel. E não precisaria de uma organização a mais para cuidar disso que foi entregue para nós pelo Senhor. Como nós mudamos algumas coisas, é natural do ser humano tentar consertar, tentar de alguma forma arrumar. Mas nós não precisaríamos disso se nós respeitássemos a vontade do Senhor nessa terra. Eu tenho desespero quando eu vejo um cara no carro, e aí o cara vem e me pega uma garrafa d'água e joga pela janela. Eu cansei, gente, de parar o carro. Vai lá, mano, vai lá buscar a garrafa. Pode pegar a garrafa. O carro é meu, então se tu não for buscar a garrafa, eu te deixo na rua mesmo. Pode buscar a garrafa. E aí o meu carro fica bem cheio de sujeira assim dentro do meu carro, mas eu não jogo eu não jogo nada fora do meu carro para a rua. Porque eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Eu entendo que até mesmo a rua, a natureza e todos esses lugares, ele foi entregue para nós reinarmos sobre eles. Nossa, mas esse cara está falando sobre natureza, floresta. Foi a primeirinha coisa, olha que coisa doida. A primeira coisa que o Senhor entregou para o ser humano cuidar foi um jardim. Vocês entendem isso? Foi um jardim. Nós precisamos cuidar de jardins. Nós precisamos molhar as plantas, não deixar elas morrerem. Sabe o que significa isso? Cuidar de pessoas, reinar sobre pessoas e mostrar para elas o sentido do reinado de Jesus. Existe um momento que eu amo assim, lembrar e saber como que aconteceu. Meu nome é Abel, gente. Então eu gosto muito da história de Abel e Caim, né? Claro, por causa do meu nome, eu fico lendo, eu fico olhando, observando e falo. Cara, era só ele ter separado uma boa oferta, dado o melhor dele e estava tudo certo. Tem um momento aqui que fala assim, Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles você dominará, você pode dominar. Quando Caim ofertou, sei lá, cara, devia ter alguma fruta podre lá, devia ter uns negócios bem mal feitos lá, que o Senhor não aceitou a oferta dele. Ele não observou direito aquilo que ele separou, ele não colheu o que tinha de melhor, ele não separou o que tinha de melhor para entregar para o Senhor. Talvez, eu não sei, talvez ele separava até melhor para ele comer, mas para o Senhor ele separou de uma forma muito medíocre, e não foi aceita aquela oferta. O pecado chegou à porta de Caim e ele aceitou, ele deixou aquilo entrar no coração dele, ele não dominou, ele não reinou sobre os próprios sentimentos, a própria raiva que ele tinha, aquilo que começou a corroer ele por dentro e começou a dominar ele por dentro, ao ponto de ele usar isso contra o próprio irmão. Isso já aconteceu comigo milhares de vezes, algo que eu não fiz tão bem como alguém que estava do meu lado, e eu falei, nossa, que ódio, velho. Podia ter feito aquilo, podia ter feito isso. E desisti da parada e não fiz mais nada. Sendo que era simples. Eu podia sentar com aquela pessoa e aprender um pouquinho com ela. E na próxima eu ia acertar um pouco mais, eu ia ser melhor. Eu não sei como é na casa de vocês hoje. Mas na minha, há 10 anos atrás, eu tive que resolver um problema muito sério. Porque eu não controlava a minha boca. Eu não controlava os meus atos, eu não controlava muito o meu corpo. E quando a minha mãe vinha me consertar, me corrigir, eu gritava com ela. Eu devolvia em dobro
tudo aquilo que minha mãe tentava fazer por mim, que eu achava que era ruim. Então eu gritava, e foram 3 anos mais ou menos, em que pelo menos uma vez por semana eu tinha uma discussão muito feia com a minha mãe. E teve um dia que eu gritei tão forte com ela, que ela parou, começou a chorar muito, e ela falou assim: então hoje o meu filho me espanca, hoje é o dia que o meu filho vai me espancar, vai me bater. Então nesse dia eu parei, eu falei: não, mãe, pelo amor de Deus, não é isso, eu não vou bater em você, eu não vou levantar uma mão, uma vírgula para cima de você. É que a gente está aqui, eu não estou concordando com aquilo que você está pensando e tal. Ela falou assim: então fica quieto, eu sou tua mãe, me respeita como sua mãe. Daquele dia em diante, eu procurei mudar, eu pedi para que Jesus mudasse a minha vida. Desse dia para trás eu era uma pessoa, desse dia para frente eu me tornei outra. Eu pedi para que Jesus me desse sabedoria, discernimento, conhecimento, me mostrasse as pessoas certas que eu deveria conversar e me comprometer, para que as minhas palavras dentro de casa pudessem mudar. Para que eu nunca mais gritasse com a minha mãe, para que eu nunca mais falasse as palavras que a minha mãe não poderia ouvir do filho dela. E daquele dia para frente eu mudei. Eu fui transformado pelo Senhor. E todas as vezes que a minha mãe chegava para me corrigir, eu ficava quieto, ouvia, e mesmo ela estando errado, para mim ela estava certa. O que aconteceu? A minha mãe começou a ficar meio chocada. Mas o que está acontecendo com esse menino, mano? Ele ficou doente, o que foi? Porque a gente era um quebra-pau danado toda vez, e agora o menino fica quietinho, não faz nada, não fala nada. Daí nasceu uma faísca de renovação dentro da minha casa. A minha mãe viu transformação em mim. Mas por quê? Porque eu comecei a dominar as minhas palavras. Eu comecei a estudar como que a minha língua agia. Vocês sabem que biblicamente a Bíblia é considerada algo que é incontrolável. De todas as coisas, a coisa mais difícil de controlar é a nossa língua. A língua da gente pode derrubar uma geração inteira. Um homem que usa a sua língua errada, ele derruba a igreja inteira. Um homem que usa a sua língua de forma errada, ele derruba uma cidade inteira, uma geração inteira. Sem o controle, sem governo, a língua só serve para destruir, e não levantar, e não reconstruir. Daquele dia para frente eu mudei a minha vida. Eu falei: mano, eu tenho que controlar a minha voz, eu tenho que controlar